Fala, fala, turminha. Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Cilândia, estamos aqui de volta para darmos continuidade às aulas de educação física. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando e usando máscara. Então, nós vamos para a nossa quinta aula teórica. E nós estamos iniciando a segunda unidade com um novo conteúdo mais falado, mais divulgado, que são os esportes. Muito bacana, né? Mas, gente, vocês já pararam para pensar o que é esporte? Será que o esporte sempre existiu? Como podemos dizer que uma prática da cultura corporal é esporte ou se transforma em esporte? Esses questionamentos eu vou estar tentando responder ele nessa aula, tá? Mas antes de falar de esporte, a gente precisa revisar ou ver o que são os períodos históricos da humanidade. Né? A humanidade se divide, ou melhor, os cientistas dividem os períodos históricos da humanidade em 4 períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Então, né, a pré-história era os homens da caverna. A Idade Antiga era o período dos faraós, da Grécia, né, com os espartanos, de Roma com os gladiadores. Ponto. A Idade Média é o período dos castelos, reis, rainhas, né, dos cavaleiros com a armadura. E a Idade Contemporânea é a que a gente vive atualmente. Nós, né, só vamos utilizar 3 períodos da história da humanidade, que é a Antiguidade, na Grécia Antiga e Roma, Idade Média, que é o período dos castelos, e a nossa, que é a atual. Certo? Então, muito fácil de memorizar e decorar. Tranquilo? Então, vamos lá. Segundo o estudioso Manuel Tubino, o termo esporte vem do século XIV, quando os marinheiros usavam a expressão fazer esporte, desportar-se ou sair do porto para explicar seus passatempos que envolvia habilidade física. Então, a primeira vez que a palavra esporte foi pronunciada foi justamente para explicar, né, os exercícios físicos que os marinheiros faziam fora do porto. Muito bacana isso, né? E por ser uma região, né, portuária que era muito influente, essa palavra ela vai se espalhar e a gente vai ver, né? Esse período, gente, é o período da Idade Média, onde existiam os castelos, reis, rainhas com os cavaleiros de armadura. É chamado também de feudalismo. E o que era o feudalismo? Era o seguinte: o dono da terra cultivada eram os reis, né? E a população, que eram os servos, ele plantava. O que ele colhia dava um grande parte para os reis e ficava só com um pedacinho para sua sobrevivência e sustento da família. Então, gente, o dinheiro nessa época era muito escasso e o que eles não plantavam, o que é que fazia? Eles trocavam por outros alimentos, né? E aí eles plantavam novamente, davam a maior parte ao rei e ficava com um pedaço para sua sobrevivência. E o que é que eles faziam com quem não plantava? Trocava, né? Nessa época também vai existir os fabricos, né? As fábricas pequenas, com os artesãos e os aprendizes, né? Esses fabricos geralmente envolvia só a família do mestre, né, onde os filhos aprendiam, ou uma pessoa que tinha entrado na família, né, aprendia o ofício do mestre. E poucas pessoas trabalhavam nessas fábricas, nesses fabricos, e a produção era manual, não existia máquinas. Então, era muito demorado produzir. Tá? Nessa época também vamos ter, né, os registros de como tingir as roupas, né, que era aquecendo o fogo, a tintura lá e mergulhava a roupa. Né? Vão surgir as feiras,
né, nas aldeias, com o dinheiro ainda escasso, mas ainda tinha a questão da troca. Essas feiras vão cada vez aumentar. E essas aldeias vão se transformar em cidades. E aí, nas cidades, vai acontecer uma coisa muito, muito bacana, que vai mudar totalmente a vida na sociedade. Né? Ou seja, vai ser inventada as máquinas, né? A invenção das máquinas. Com a invenção das máquinas, né, as cidades, a produção foi cada vez aumentando, né, e cada vez mais foram criadas máquinas. As crianças foram colocadas para trabalhar em trabalho pesado, né? A fabricação das roupas, que eram muito lenta, que era uma coisa muito demorada, foi ficando cada vez mais rápido, né? E aí surgiram as fábricas. Com o surgimento das fábricas, houve a popularização do dinheiro. E vai ter outra mudança, né? Em vez de o que eu produzia, eu entregava uma parte para o dono da fábrica e ficava com um pedaço. Por exemplo, eu produzia 10 camisas, então eu entregava 9 para o dono e ficava com uma. Não, agora eu vou entregar toda a produção e o que eu vou receber em troca é o dinheiro. E é esse dinheiro que vai fazer uma mudança também na prática de atividade física. E vamos ver como isso se deu, né? As cidades cada vez mais foram sendo povoadas, né? E eles trouxeram também a cultura deles para as cidades. Então existiam os jogos lá que no campo não era o divertimento dos jovens, mas na cidade criou um problema porque era uma verdadeira bagunça, né? Esses jogos e criavam muito problema, muitos conflitos e aí foi proibido pelas autoridades os jogos nas cidades. Porém, né, as pessoas que vieram do campo para trabalhar nas fábricas, elas precisam ter conhecimento. E aí popularizou uma instituição que hoje é muito conhecida por vocês, que são as escolas, né? As escolas elas foram popularizadas justamente para dar conhecimento aos trabalhadores que iam trabalhar na fábrica, muito bacana, né? E os jogos que eram um problema na cidade, dentro da escola, não era um problema, era permitido. E com o passar do tempo, passou a fazer parte, né, do convívio da escola. E aí as competições começaram a existir, né? E aí as competições de escola contra escola, depois de universidade contra universidade. E aí, gente, surgiu outro problema, né? As pessoas que saíam da universidade não tinham mais como competir, né? Uma contra as outras. E aí surgiu uma instituição muito conhecida por vocês, que são os clubes esportivos. Os clubes esportivos foram criados justamente para pelas pessoas que queriam continuar competindo, jogando, né? Mas não tinha uma instituição que pudesse dar continuidade. E aí começou as competições de clube contra clube, clube contra clube, né? E várias outras modalidades começaram a ser inseridas. Uma delas foi o remo, que era uma prática muito comum nessa época por conta das grandes navegações. E o remo se tornou uma forma também de deslocamento, né? E essa competição ela ficou tão acirrada, né, que começaram a existir as apostas, né? E aí, com as apostas, eu queria ter sempre o melhor competidor no meu clube. Então, o que foi que começou a surgir? Né? Como eu queria o melhor competidor no meu clube e eu tinha dinheiro, né, eu comecei a pagar para esse competidor ficar no meu clube ou sair de outro clube para vir para o meu clube, né, para ficar competindo. E aí surgiu o que a gente chama de
profissionalização da prática, né, de atividade física. Essa profissionalização, né, deu origem ao esporte, ou seja, o esporte se tornou o jogo, né, remunerado, o jogo profissionalizado, pago. E aí começaram também a surgir várias outras modalidades que agora chamamos de modalidades esportivas, como a esgrima, o rugby, que é um parente do futebol, né, um irmão do futebol, o atletismo, o hóquei, né, o salto em altura, que antes não tinha colchão, então o atleta tinha que cair em pé, porque senão se quebrava todo, as argolas, né, o tiro ao alvo, que a arma de fogo já tinha sido inventada e já estava sendo popularizada, né, o salto em altura, que também não tinha proteção de queda e a pessoa tinha que cair em pé, e aí você vê como é que os saltos foram sendo modificados, né? O polo aquático, né, que antes não tinha as piscinas modernas e era feita ali no porto, no cais, né? E aí, gente, chegamos à conclusão de que, né, que o esporte é o jogo profissionalizado. O esporte nem sempre existiu, ele passou a existir depois da profissionalização. E uma prática da cultura corporal se torna esporte quando é profissionalizada, ou seja, paga-se para a pessoa fazer essa prática, como é o caso das lutas, né? As lutas hoje é um fenômeno tão grande que se tornou esporte por ser pago, né? E aí a gente vê também a dança, a gente vê o jogo como o jogo do xadrez, né? A gente vê também as práticas aquáticas, como é a natação, o surf, que são pagos. Então, isso se tornou um esporte. E a palavra esporte, ela se generalizou no campo na nossa sociedade. Então, certo? Quando for falar que uma prática de exercício físico é esporte, pense, ela é remunerada ou não. Se for remunerada, é esporte. Se não for, é outra atividade. Beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula com os símbolos das Olimpíadas do Rio, né, as logomarcas. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.